Bom, nós temos aqui a plataforma do Action, né? Ele cria um plugin no Excel, eu acho que isso é uma vantagem muito grande. E vamos começar o nosso curso sobre a questão de planejamento de experimentos, análise de variância, análise de regressão. Inicialmente vamos ver alguns recursos que o Action disponibiliza, né? Principalmente a parte gráfica dele é bem interessante. Bom, nós temos aqui um agrônomo está interessado em investigar o efeito da adubação nitrogenada em dois níveis, N0 e N1, numa determinada cultura. Os resultados do experimento são apresentados na tabela abaixo. Então vocês têm aqui a questão do efeito da adubação em duas concentrações de N0 e N1 e um fator resposta. Como que eu faço, como que eu vejo, analiso essa relação? Eu vou no Action, né? Nós vamos analisar o gráfico de efeitos. Então, onde eu tenho aqui estatística básica, análise de variância, né? Estatística básica, eu tenho aqui teste, normalidade, médias, variâncias, a nova que é a análise de variância, os gráficos e os modelos, que são os modelos lineares, não lineares, né? Para a questão de regressão. Ele tem outras ferramentas, como ferramentas de qualidade, com cálculo de capabilidade ou capacidade, CEP, que depois nós vamos ver. Bom, então vamos lá. Então eu vou em gráficos, né? E vou em efeitos. Então procuro aqui efeitos. Abre essa caixa de diálogo. Dados de entrada, colunas com nomes. Então eu venho aqui e seleciono ambas com o nome. Peço para ler. Minha variável resposta é minha variável resposta, né? E a fórmula é variável resposta igual a nitrogênio. Então, selecionamos todas. Nova célula e dou um OK. Ele dá uma tabelinha aqui e aqui nós temos o meu fator resposta em função da minha concentração N0 para N1. Eu percebo que eu tenho uma inclinação maior aqui da reta. Significa que eu tenho uma variação no meu fator resposta quando eu saio de N0 e vou para N1. Ok? Bom, um outro recurso que ele tem, que é o gráfico de efeito, né? O gráfico de interações, que quando eu tenho duas variáveis, né? E eu tenho uma variável resposta, eu quero ver a relação entre essas duas variáveis e a minha variável resposta. A gente utiliza muito isso quando você vai fazer uma análise de variância também, até uma análise de regressão, para você ver se quando eu passo, por exemplo, de N0 para N1 e de P0 para P1, se eu tenho alguma modificação no meu fator resposta. Então, o gráfico de interações, nós temos o gráfico de efeitos, é quando eu tenho uma variável. O gráfico de interações, quando eu tenho mais de uma, por exemplo, duas variáveis. Então, eu vou no Action novamente, gráficos, né? Aqui, interações. Abre uma caixa de diálogo, eu seleciono com os nomes, porque colunas com o nome. Se eu não quiser, eu desmarco aqui, peço para ler. Minha variável resposta é minha variável resposta. Aqui, ó. E vou selecionar os dois fatores, nitrogênio e potássio. E vou pedir para abrir numa nova célula, poderia abrir aqui também sem problema. Ele logo me dá um gráfico interessante. Então eu tenho o meu fator resposta, né? Vou diminuir um pouquinho para ele ficar melhor na tela, mais um pouquinho. Né? Eu tenho o meu fator resposta e quando eu passo, eu tenho aqui N0 para N1 e a linha vermelha é do potássio P0 e a linha azul referente ao potássio P1. Então eu vejo o seguinte, quando eu passo de N0 para N1, eu tenho, no meu caso, quando eu estou trabalhando com potássio P0, eu tenho uma pequena variação. E aqui quando eu estou trabalhando com P1, eu tenho uma variação, como a inclinação da reta é um pouco maior, até um pouco maior aqui no meu fator resposta. Ok?
Bom, um outro recurso interessante para essa primeira parte seria o teste de normalidade. O que é o teste de normalidade? Quando eu tenho um conjunto de dados, eu preciso saber, por exemplo, se esses dados eu posso considerá-los como uma parte de uma distribuição normal. Normalmente, quando eu tenho um conjunto de dados acima, uma amostragem acima de 25, eu posso usar a distribuição normal. Quando eu tenho um conjunto de dados abaixo desse número, que são dados, uma quantidade de dados menores, eu normalmente uso a distribuição T. Como a distribuição T, quando você aumenta o número de dados, ela cresce, ela se aproxima de uma normal, né? Então aí por isso que com uma amostragem muito grande se diz que a distribuição T de student ela se aproxima muito da normal, ok? Vamos fazer um teste de normalidade. Eu preciso saber se esses meus dados eles obedecem uma normalidade. Então aqui eu tenho o alfa, né, que a gente consideramos em torno de 5%. Eu venho aqui na estatística básica, teste de normalidade. Colunas com nome. Né? Eu tenho, vocês veem que tem o teste de Answer-Dalen, Smirnov, Shapiro, Ryan. Basta um teste, né? Basta um teste desses dar a condição, validar a condição de normalidade e eu já posso considerar como ela sendo esse conjunto de dados sendo como normal. Eu dou um OK. Ele calcula um fator de probabilidade P, que significa que essa probabilidade ela pode ocorrer ao acaso. Basicamente é isso, é a função de probabilidade que pode ocorrer ao acaso. Se o P é da ordem maior que 0,05, né, eu posso considerar como normal. O que eu tenho aqui? Eu tenho P 0,01, 0,03, 0,0067, 0,057. Então, o que eu tenho aqui? Que todos os valores eles estão abaixo de 0,05. Então, eu não posso considerar esses dados como um conjunto de dados com distribuição normal. Bom, nós temos aqui alguns conceitos que são importantes, né? De novo, o valor de P. Ele representa a probabilidade de ocorrência casual provocada pela variabilidade normal do processo de um resultado. Então, um P de 0,76 indica que o resultado em questão tem 76% de chance de acontecer por acaso. Assim, um valor de valor de P 0,03 indica que o resultado tem somente 0,3% de chance de acontecer por acaso. Mais um conceito importante antes de continuarmos com o curso, normalidade dos dados que eu já falei, né? Que são os métodos aqui mais utilizados, Answer-Dalen, Shapiro, Ryan Joyner, Smirnov, né? Que eles vão representar o quê? Se os dados são paramétricos ou não. Se esses dados eles podem ser considerados fazendo parte de uma distribuição normal. Ok? E um outro dado, antes de continuarmos, é o teste de hipótese. Ele verifica se os resultados experimentais obtidos a partir de uma determinada amostra contrariam ou não uma afirmação acerca de um parâmetro. Significa o quê? Se muitas vezes eu quero me certificar se um conjunto de dados, se a média desse conjunto de dados eu posso validar com a minha especificação, eu uso o teste de hipótese. Como aqui nós estamos trabalhando com amostras menores, nós vamos trabalhar com o teste T.
Bom, aqui nós queremos avaliar, né, um engenheiro de produção quer testar com base de dados na tabela a seguir, e o nível de significância 0,05, se a altura média de uma haste está próxima do valor nominal de 1,055 milímetros, 1055. Então, eu tenho um conjunto de dados, eu quero ver se a minha média eu posso aceitar com intervalo com nível de significância de 0,05, ou seja, com 95%, que é o fator de probabilidade que eu posso afirmar que essa média está entre, que eu posso dizer que esta média está em torno de 1,055. Então, o que eu tenho? Qual é a minha hipótese nula? Média 1,055. Qual é a minha hipótese alternativa? Média diferente de 1,055. Como que eu faço isso? Action Statistic, estatística básica, médias. Teste T amostra única. Eu venho aqui, dados completos. Dados resumidos seria se eu inserisse a média, desvio padrão, né? Só os dados mesmo já calculados, pré-calculados. Então, com nome. Eu venho aqui, mando ler, e eu vou dizer, minha hipótese nula qual que é? Né? Que ela tenha, que a minha média seja igual a 1,055. Nova planilha, e dou um OK. Ele vai calcular, né, o valor de P. O P ele é maior que 0,05. Então, eu não rejeito a hipótese nula, ou seja, eu não rejeito a possibilidade da minha média estar igual a 1,055, ok? Bom, agora eu quero testar, né, a igualdade das médias de duas populações que têm variâncias iguais. Uma amostra de cada população foi obtida conforme a tabela. Então, como que eu quero? Eu quero saber se essas duas populações, se elas têm, se as amostras são iguais. Então, eu vou aqui em Action Static, estatística básica, médias, amostras independentes. Dados completos, eu vou inserir os dados com os nomes. Eu mando ler, a minha amostra está aqui e o meu grupo está aqui. Ok? Hipótese nula, que elas sejam iguais. Por que a minha hipótese nula é zero? Porque ele parte do pressuposto, se as minhas amostras são iguais, a diferença entre as médias é nula. Veja, se eu tenho duas amostras iguais, então a diferença μ1 menos μ2 seria igual a zero. Por isso que ele põe a hipótese nula igual a zero. Ok? Nova planilha. E ele calcula. Vocês têm aqui uma série de desvio padrão de 1, de 2, a média e o p-valor. O p-valor é menor que 0,05, 1,15, 10 elevado a menos 11. Então, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, de que as médias sejam iguais. Bom, eu tenho aqui dois laboratórios e duas medições, claro, dois conjuntos de medições, em que são amostras pareadas. O que significa pareado? Vou dar dois exemplos. Um exemplo simples. Se eu tenho um determinado tênis e eu quero saber o desgaste desse tênis, então eu tenho duas marcas de tênis, o tênis A e o tênis B. E eu quero verificar o desgaste da sola desse tênis com a mesma pessoa. Então a gente chama isso de pareado, porque existe uma correlação, existe uma dependência. Então, por exemplo, se eu quero, de repente, medir a eficiência de um determinado produto A e o produto B, eu utilizo a mesma pessoa para isso, a gente diz que o teste é pareado. Aqui eu tenho o laboratório da empresa A e da empresa B. Suponhamos que, por exemplo, eu tenha um exame de sangue. O laboratório da empresa A vai fazer o exame e o laboratório da empresa B vai fazer o mesmo exame e eu quero comparar. Então a gente diz que o teste é pareado. Então, como que eu faço? Action Static, estatística básica, média,
teste T pareado. Dados de entrada com o nome, mando ler. Nível de confiança, a mesma coisa, hipótese nula é 0, por quê? Porque eu parto do pressuposto que a diferença entre as médias seja igual a 0. Nova planilha, dou um OK e ele vai fazer. Qual é o meu valor de P? É maior que 0,05, então eu não rejeito a hipótese nula que a diferença entre as médias são iguais.